Extremófilos hoje? Tá valendo? Tá filmando? Tá. Tá filmando hoje com som e tudo. Vou dar uma focada em algumas características industriais dos extremófilos, mas primeiro eu vou falar um pouco o que são extremófilos. Então, extremófilos são aqueles bichinhos que são encontrados nos lugares mais inóspitos. Acreditaria que não teria vida ali e a galera acha alguma coisa. Então, bastante gente da astrobiologia estuda os extremófilos para entender como que a vida sobrevive nesses lugares e se poderia viver em outros planetas. E aí, inclusive, quando acha alguns desses organismos, tem algumas teorias de panspermia, que teria a vida chegado de outros lugares do universo e aqui encontrou as condições para se diferenciar, mas que, de acordo com esses organismos, conseguiria viver em lugares difíceis. E o ser humano tem usado algumas das características dele em algumas aplicações industriais e tentar entender como que funcionam os mecanismos moleculares para ver como que a estrutura bioquímica deles consegue se adaptar àquele ambiente. Só dando uma citada geral dos tipos de extremófilos. Então você tem extremófilos. O que é o xerófilo? Xerófilo Que cheira muito. é o que sobrevive à secura. Olha. Bem secos. Então, tem extremófilos que sobrevivem em ambientes ácidos, em ambientes alcalinos. Anaeróbios, aqui eu coloquei, não todos os anaeróbios são extremófilos, só que quando você fala de animais anaeróbios que tem uma mitocôndria que se adaptou à anaerobiose, aí você já pode falar. Os psicrófilos são os que crescem em condições de estresse psicológico muito intenso? Psicrófilo é do frio. Frio? Frio, da Nossa, Antártida por lá. que você quer Nossa, que interessante. Tem litotróficos que crescem em pedras. E Pegam. o piezo? Piezo é de pressão. Alta pressão. Xerófilo. Metalotolerantes a metais que normalmente são tóxicos para as células. Oligotrófico. Oligotrófico com nutrientes, poucos nutrientes, ele consegue crescer ali. Halófilo de sal. Quimiotrófico que usa enxofre e outras. Halófilo deve ser por causa do Halobacterium, né? Halo é de sal. Halo é sal? De alita, água, as coisas ligadas a sal. Nossa, Mineral é alita, H. caramba, não sabia. Aí tem osmófilos também que conseguem crescer nos ambientes super concentrados de açúcar e outras coisas. Termófilos de temperatura, aí tem alguns que são só termófilos e tem o hipertermófilos. Então, termófilos 60 graus, hipertermófilos conseguem ir até 100 graus dentro do organismo. E resistência à radiação. E esses micro-organismos são encontrados, aqui as imagens atrás tem lá na Antártica, tem essa alga que cresce vermelha em cima da neve, é um psicrófilo. Tem nas fontes termais, lá o Yellowstone é famoso, que cresce nessas poças, fontes termais, super quentes, às vezes ácidas, e os bichos crescem lá. No fundo do oceano, aqui é um exemplo de um halófilo, ambiente de ficção. E aqui eu achei legal esse ambiente, é um lago de asfalto que existe em Trindade e Tobago, e até em um lago de asfalto, que é uma coisa que é meio extraterrestre, cresce os bichinhos lá. Cresce bicho no Lago de asfalto? asfalto? Cresce bicho no asfalto. Puta que pariu.
Você chegou a dar uma derramamento olhada ou no de que é isso aí? petróleo? Você chegou a dar uma olhada como é que eles fizeram isso? Como que isolou o bicho? Eles colocaram um asfalto, uma placa de Petri com meio, é isso? Carimbaram, vi, né, fizeram verdade. carimbamento. É, Mas sei lá. eu dei uma olhada como que é esse lugar. Fica Trindade e Tobago, tem a ilha, aqui para baixo é a Venezuela, e ali tem a maior reserva de petróleo do mundo. E aí esses lagos estão na superfície mesmo, e aí tem asfalto lá, e aí esse asfalto ele está num encontro de placas que às vezes ele sobe, às vezes ele desce, e aí fica com essas poças aqui, que elas se movem. E às vezes engolem umas casas, às vezes cospe umas casas. Coisas assim. Nossa, deve ter muito dinossauro aí, né? Então. E aí tem os bichinhos crescendo ali também. Não está no extremo. E só conectando, tem esse bicho aqui que é famoso, que é o tartígrado. Ele é um extremófilo, pessoal. É um animal, um inseto microscópico. Um animal? Um animal. Ele é um inseto? Inseto. 1, 2, 3, E 1, 2, 3. a galera vem estudando ele, inclusive no espaço, se Parece uma meio armadura, né? extraterrestre. Mas é um inseto, né? Seria um Eu achei inseto. que era aracnídeo. É isso, certo? É porque Talvez tá. seja um aracnídeo, né? Não, é que eu tô vendo 3 daqui. Se tiver Eu tinha 4 visto pares que é era aracnídeo. Se tiver 3 pares é inseto. É o máximo que eu sei de biologia. Já Só passou para trazer uma imagem meio extraterrestre. É o ursinho, o urso d'água. Urso d'água. Agora, de aplicações, eu acho que a galera conhece a taquipolimerase. A taquipolimerase ela foi descoberta no termos aquáticos, que é uma bactéria que cresce lá naquelas poças termais. A temperatura ótima de crescimento dela é 90 graus. Que? Não, calma, 70. É outro bicho. Tem o Pirococcus. Pirococcus Furioso. thermophilus. Curioso. Pirococcus furiosos que faz o pré-fio, que ele cresce a 90 graus. Ah, O nome que desse também, né? fofo, é verdade. Tiro. Que fofo, é verdade. Pode botar fogo em tudo. E é interessante para quem já viu o PCR, é uma técnica para amplificar a cadeia de DNA. Você precisa aquecer para desnaturar a dupla fita, e para isso você precisa de enzimas termoestáveis que consigam chegar a temperatura de 95 graus Celsius. Olha, foi um estudo de extremófilo que possibilitou a revolução, né, Isso aí. na biologia molecular. E aí a taquipolimerase permite depois ela não desnaturar 95 graus e depois fazer a amplificação do genes. E aí tem outros, que é o Fu, tem a Vente também, que é do Pneumococcus pictoralis, entre outros. E falando de biologia molecular, é interessante que tem vários micro-organismos desses que têm um mecanismo de reparo do DNA muito otimizado, né? Que são ambientes extremos, que tem várias pressões para sofrer mutações, e aí essas enzimas e esses mecanismos de reparação são muito bem estruturados para que ele consiga manter o DNA estável. Então, sobre o tartígrado, ele parece que não está ranqueado direito aqui, de fato, o que ele é na classificação, mas parece que tem um filo, estão propondo um filo para ele, que é o filo tartígrado. Então ele não é inseto. Então acho que não é um inseto, não. Ele é Não tartígrado. Às vezes ele não é desse planeta, né? Outras enzimas, aqui eu estou falando da catalase, tem do Pyrobaculum calidiformis, ela cresce em 90 graus também, essa bactéria que tem flagelos aqui.
E ela produz essa catalase que tem aplicação industrial em vários lugares, para tecido, para indústria de alimentos, para cosméticos, shampoo, e para lente de contato também usa catalase. E o que é a catalase? A catalase é para impedir que as coisas se oxidem. Então, você em uma aplicação está tratando polpa celulose, às vezes tem um líquido quente lá, então é interessante trabalhar com uma catalase que seja termoestável. E em outras coisas também, em questão de estabilidade, tempo de prateleira, às vezes não o fato dele ser termoestável, mas ajuda as características que ele tem por ser termoestável também ajuda no tempo de prateleira e outras coisas. Então às vezes procura por isso. André, você sabe por acaso se em tubulações industriais já é utilizado para prevenção de corrosão? Sim, tem também estudo com isso. Inclusive essa Pyrococcus aerófilo e tal, ela foi isolada do fundo do mar. Tem tubos de petróleo, precisaria não ter corrosão, está lá difícil acesso, eles iriam ajudar ela a crescer ali e evitar a corrosão. Então isso explica por que ela consegue viver a 104 graus Celsius. Em tese já não teria mais água líquida, né? Mas a alta pressão ainda tem, né? Então ela não é só termófila, ela também é piezófila. Exatamente. E também catalase é estudado nas aulinhas de bioquímica, tem um teste da catalase só, que estuda micro-organismos que podem ser patogênicos, que são anaeróbios e produzem a catalase para eles fugirem do oxigênio. E aí a galera, só colocando no contexto da catalase. Também tem vários estudos para fazer bioenergia, tanto para quebrar compostos de carbono, quanto para tem as algas que sobrevivem a meios salinos e você conseguiria crescer alto no mar sem problemas. Aqui eu peguei esse foi visto na Nova Zelândia, esse Caldicelos pirutossacarolíticos. Tinha uma tábua sendo degradada numa poça hidrotermal lá, e aí eles viram, isolaram um peixinho e aí eles conseguiram pegar. Uma tábua? É uma tábua de madeira que estava. Por isso que é sacarolíticos? E celulose, Caldicelodisruptor sacarolíticos. Nossa. Aí tem essa toda celulose é calculenta. Elf aqui. A termotoga, ela tem uma parede que é meio afastada da membrana celular, e aí essa estrutura é chamada de toga. E aí, na época, essa empresa que é uma petroleira francesa estava estudando, e aí, por isso que é Elf. E aí, mas aí essa estrutura da toga dá resistência a ela a calor e outras coisas. Mas as outras linhas que degradam a madeira aí, o pessoal pegou ela imaginando fazer etanol a partir de biomassa, é por isso que eles são interessados nisso? Etanol, entre outras coisas. Quebrar açúcar a temperatura alta por diversas razões. Vou chegando. Aí ele tem celulose e conseguiria
pegar outros monômeros de carbono que constituem essas, para fazer outros materiais também. Aqui também eles estudaram a taxa de CG em organismos extremófilos. A taxa de CG costuma ser alta, que você tem mais estabilidade no DNA, que o C com G tem 3 ligações, enquanto A com T tem 2. Então a ligação é mais forte do C com G, e aí você tem maior estabilidade do DNA nesses organismos. Aqui também tem o termocelo, que eles estavam vendo como que ele faz, como que é a rota metabólica mesmo aqui é um clostridio termocelo, e esse é o Thermoanabacterium saccharolítico. Aqui é mais eficiente do que esse. E aí, basicamente, eles estavam querendo copiar para fazer etanol mais eficientemente em um ambiente de alta temperatura. E aí, tem várias empresas que ficam estudando essas coisas, tentando fazer em ambientes extremos, ou ver a origem do petróleo, como que, sei lá, teria bactérias no fundo do mar que estariam gerando diferentes compostos químicos, ou tentando fazer energia renovável. Algumas coisas. Aqui é exemplo de bioinvestigação. Então tem bactérias que conseguem precipitar alguns minérios e sobreviver a ambientes ácidos e ser tolerantes a metais. E aí eles conseguem usar isso em mineração. Aqui são bactérias que vivem no sal. Uma coisa que é interessante, que em vários estudos já viram que quando alguns organismos são colocados em estresse, eles começam a produzir pigmentos. Aqui é meio que a mesma coisa. São bactérias que crescem no sal, que é um deserto de sal, e as bactérias vermelhas crescendo. Tem algas também que produzem pigmentos. E basicamente só vai crescer esse pigmento se estiver no meio salino. E aí tem exemplo de fungo também que começa a produzir melanina quando tá no sol, ou quando ele tem algum choque térmico, alguma coisa. E aí tem vários pigmentos que dá para produzir. Ô André, rapidinho, aquela alga ali no cantinho, você sabe o nome? Essa na esquerda? É a do Naliella salinas. Olha só. Parece Cacandomonas. Ela também tem anteninhas. Elas nadam peito, sabia? Eu sempre achei que elas nadavam crawl. Elas nadam assim, em vez de nadar assim, sabe? Faz sentido o formato aqui. Aqui são de uma bactéria que estavam pegando fizeram esse produto Conacare Ectoin, que tem a ectoína, que aí pode ser usada para protetor solar e proteger contra o UVA e o UVB. E foi produzida pela Merck, na Alemanha, e é por um halófilo, vive no sal. Essas sulfotáicos
Já estudaram também como colocá-la no bioreator. Ela consegue sobreviver com enxofre, faz química simples, e ambientes de vulcão. Também tem proteases que são estudadas para hidrofobia. Então, tanto psicrófilas quanto termófilas. Então, você pode fazer lavagem a frio ou lavagem a quente, que é a atividade. Então, é interessante estudar um pouco disso. Aqui são alguns antibióticos que são produzidos por extremófilos. Tem, inclusive, para você combater arqueias, você precisa de um outro extremófilo. Arqueias normalmente são extremófilos, então você usa qual é o nome desse antibiótico? Enfim, alocinas. Alocinas são antibióticos que combatem outros halófitos. E aí você coloca em algum meio um halófito competindo com outro, eles se matam. Tem alguma vez, eu estava lendo outro dia no Leringer a questão das topomierases. As topomierases de alguma maneira estão envolvidas nesse processo? Do antibiótico? Do antibiótico, do antifúngico. Eu estava lendo no Leringer que tem algumas topomierases que, no caso, elas conseguem matar células cancerígenas, antifúngica, antimicrobiana. Aí eu gostaria de entender mais esse processo. Com esse exemplo, ou se a minha correlação é falsa. A gente pode procurar depois, mas eu não conheço. Não sei se conhece alguém. Não sei. Topoisomerase. Como que é? Topoisomerases. Depois a gente dá uma olhada. Eu falei errado? Não sei. Eu acho que não. Mas aqui também tem algumas alobactérias que produzem bolhas dentro, que estavam estudando para essas vesículas serem usadas como um mecanismo de delivery de vacinas. E estaria bolinhas de ar seriam a vacina. Tem também essa alga halofílica que produz THA, que é um bioplástico, e ela acumula dentro dessas vesículas esse polímero, e aí pode usar um plástico mais verde, não sei. E aqui outras coisas também que eu trouxe de notícias de fungos na Antártica que tem pigmento, e se você estudar coisas do frio também você pode pensar em usar as características dele como um anticongelante para um sorvete, você ter sorvete mais cremosinho, no transporte de órgãos, esse pegador do peixe que ele não morre quando congela, a gente pode usar no transplante de órgãos. Também, inclusive, tem estudos para colocar em plantas para elas serem resistentes a geadas. Aqui é do Segato, que eu trouxe algumas coisas. O Segato é o professor lá em Moreno, que eu fiz o
IC, ele estuda fungos termófilos há bastante tempo. Eu estava trabalhando mais com miceliófilo termófilo ativado terrestre. Eu trabalhei com esses dois também, mas ele também já trabalhou com outros. E a ideia de usar pegar os genes desses organismos termófilos, as enzimas, que sejam termoestáveis, você consegue colocar num reator em alta temperatura. Isso vai evitar a contaminação de outros organismos que não iriam sobreviver ali. Você consegue também diminuir a viscosidade, e aí você tem menos energia gasta para agitar aquele meio. Ele tem esse bioreator aí? Não. Só coloquei como exemplo. Poxa. Mas... Fazer um. E também dá para pensar em usar eles como... tanto pegar as enzimas dele, como usar eles como cell factory. E usar eles no processo, em vez de você modificar uma E. coli, você modificaria eles e usaria o chassi deles. E tem já, eu não sei nada, mas tem algum modelo que já usam bastante recombinante de extremófilo? Ou esse inverso que eu tô falando? Eles pegam hoje em dia desses para colocar no Aspergillus. Tem um Aspergillus niger e tem um outro. Agora Nidulans, isso. Ele é extremófilo? Eles não são, eles são self-factories para produzir as enzimas desses caras. Ah, tá. Acho que o Nidulans é mais intolerante do que o Niger. Mas ainda não chega ao pé desses caras aqui. Mas ele pensa em, de repente, usar esses caras como chassi depois. Não, porque imagina transformar um negócio desse. O bicho é resistente a tudo, você vai dar um choquinho lá e não vai fazer nada, né? Tem problema de contaminar também. Tem a biologia sintética para estudar todo como que colocaria lá. Também uma colega lá de Lorena estava trabalhando em cima de produzir a fitase termofílica. A fitase, ela degrada o ácido fítico. O ácido fítico está em feijão e outras sementes que são usadas em ração animal. E ela sequestra vários aminoácidos e micronutrientes que acabam não sendo absorvidos pelo animal que está comendo daquela ração. Então, se você tem que destruir ela para você ter uma maior eficiência nutricional da ração, né? Só que a ração ela passa por processos de peletização, de esterilização, que acaba degradando várias coisas. Então, tem empresas chinesas já fazendo, que tenta pegar fitase termotolerante para colocar na ração e sobreviver tanto no reator quanto no estômago do bicho, que pode ser ácido também, etc. Aqui são umas curiosidades também, que ainda não sei se tem aplicação industrial, mas tem estudo dessa bactéria que ela cresce sem fósforo. Ela tem arsenato no lugar do fosfato e ela consegue criar cadeia de DNA com arsenato. Só que isso no DNA. Aí depois viram que ela ainda depende de fósforo, porque tem algumas proteínas que tem o fold com fosfato, etc. Mas já é bastante interessante pensar que pode existir vidas diferentes. E pensando nisso também, se teria vidas sem carbono, sei lá, com silício.
Já tem, várias aqui, ó. hipóteses que poderia existir. E também tem bactérias que sobrevivem a ambientes extremos de gravidade. Eles colocaram em centrífugas e conseguiram ir até 400.000 G, as bactérias ainda se proliferando lá. Então tem... Isso é tudo legal, né? E Fazer. são bactérias comuns que sobrevivem a gravidade alta. Eles estudaram a E. coli e a... qual que é o outro? Pseudomonas. Que é a E. coli. Paracocos dentificans. Sobrevivem a 400.000 G. Aqui é um fungo que também ele pegou o gene de uma bactéria para sentir a gravidade, crescer para cima sempre. Aí, qual que é a relação dos organismos com a gravidade e se conseguiriam crescer em outros ambientes? Que indica que sim. Tem aqui fungo que cresceu lá no Chernobyl, tem várias espécies na verdade. Então tem Cladosporium, Cryptococcus, Colangella. Eles meio que se alimentavam dessa radiação. Eles são ricos em melanina, só que aí tem um processo, na verdade, que seria um receptor de elétrons, esse melanina junto com a radiação. E também Adenococcus. Adenococcus é um organismo poliextremófilo, sobrevive a várias coisas, é um dos organismos mais resistentes conhecidos. E aí estavam querendo usar ela como chassi para diversas coisas também. Ela consegue sobreviver ao UV e tem um dado de radiação, esqueci o nome da unidade. Geiger? 400 Geiger. Mais que o Hulk. Aqui também existem projetos do Leiden que já mexeram com extremófilos. Então, trouxe alguns exemplos. Tem esses caras que é do James Space lá de Nova York, que mexeram com tartígrados, que a ideia era estudar os genes que faziam o tartígrado ser resistente à seca. Tem esses caras aqui, que é o Hell Cell, que é de Stanford Brown. Eles foram estudando os extremófilos, e aí o último projeto deles, em 2017, se não me engano, eles estavam querendo fazer um drone que iria ser super resistente a várias coisas, e estaria vivo esse drone. Produziria a parte de usar aquela bactéria do PHA, se não me engano, para fazer a estrutura do drone, e se o drone caísse num ambiente inóspito, as bactérias conseguiriam sobreviver. O argumento vai ficar bonzinho. Aqui é um pessoal que estava querendo degradar PET, estavam estudando um halófilos também. Aqui é resistente ao V, fazer biodiesel com bactérias resistentes ao V. Aqui é um de Harvard, não, esse aqui que é o degrada PET. Então esse aqui é o que... eles fizeram um banco de dados com características de
extremófilos que poderiam ser usados no futuro. Né? Trabalhar modificando o organismo em si, mas coletando informações. E é isso. Os moleque é liso.